Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz daquele que é, que era e que vem esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 9 de novembro, sábado da 31ª semana do Tempo Comum, em que celebramos a dedicação da Basílica de Latrão. Dedicação essa ao qual podemos perceber que essa dedicação, onde fazemos ação de graça, a maior de todas as igrejas. Então, a festa da dedicação da Basílica de Latrão, que celebramos nessa data de hoje, nos permite assim recordar o caminho do povo e o zelo constante e fiel do povo de Deus. No entanto, recordemos que hoje cada um de nós é a casa de Deus, em Jesus ressuscitado, porque o Espírito mora em mim e mora em cada um de nós. Portanto, possamos assim, com grande alegria, celebrarmos juntamente com toda a igreja essa dedicação, da qual é considerada a mãe de todas as igrejas, a Basílica de São João de Latrão. Nesse momento, convido você, assim, convido sua família, para juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de João, capítulo 2, versículo do 13 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de boi, ovelhas e pombas e os cambistas que aí estavam sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, derrubou a mesa dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: Tirais isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua causa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os fariseus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a Sagrada Escritura nos afirma que devemos considerar o nosso corpo como o templo sagrado do Senhor, pois somos a imagem e semelhança de Deus. Imagino que também devemos respeitar as igrejas como casa de Deus. Com esse respeito que temos e devemos, imaginemos também a imensidão da nossa responsabilidade com o zelo do nosso corpo e, sobretudo, com as igrejas, os templos que são a casa de Deus. Assim entendemos a fúria de Jesus quando viu o templo, viu a casa do Senhor, morada do Altíssimo, sendo feita de comércio. Foi radical quando quebrou tudo, derrubou e expulsou todos os barderneiros da casa do Pai. Tomemos essa passagem como exemplo para nós seguirmos assim a risca, ou seja, se em algum momento percebemos que a nossa vida, o nosso corpo ou mesmo o nosso coração está uma baderna, devemos assim ser radical conforme Jesus reagiu, expulsando todos os pecados e destruindo tudo aquilo que sabemos que não agrada a Deus, honrando o presente maior que o Pai nos deu, que é o dom da vida. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, a reação de Jesus diante dos vendedores e cambistas que comercializava dentro do templo de Jerusalém é uma exaltação para que cada um de nós façamos das coisas de Deus, ou seja, não façamos assim das coisas de Deus cabide para dar suporte aos nossos interesses. Ao mesmo tempo em que devemos respeitar a casa de Deus como um lugar sagrado, lugar de recolhimento e oração, também precisamos fazer do nosso interior um templo sagrado onde Deus habita. Assim, meus irmãos, queridas irmãs, como Jesus expulsou os vendilhões do templo, cada um de nós também, com toda determinação, necessitamos expulsar do nosso coração tudo aquilo que possa fazer do nosso coração uma casa de comércio, onde pairem os pensamentos maus, pensamentos interesseiros e, sobretudo, as más intenções. Assim, meus irmãos, queridas irmãs, como Jesus, é necessário que cada um de nós repetir constantemente: o zelo por tua causa me consumirá. Demonstrando a Ele que a nossa vida, demonstrando a Jesus que com a nossa vida assim, que realmente estamos zelando pela sua morada no nosso interior.
Esse cuidado com mansão interior, onde Deus habita, deve consumir o nosso dia a dia, desde as mais pequenas coisas até as grandes obras. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas ações devem estar em sintonia com o que o Senhor nos fala no mais profundo do nosso ser, para que a nossa consciência não seja corrompida. Então, somos assim templos onde habita o amor e não podemos deteriorá-lo. Quando temos consciência, meus irmãos, queridas irmãs, quando temos consciência de que Deus habita dentro de nós, consequentemente, nós zelamos pela sua casa, lugar físico onde ele se encontra e nos recebe com amor. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você tem consciência da presença de Deus dentro do seu coração? Você tem consciência da presença de Deus na sua família, na sua vida? As sugestões que partem do seu interior têm sido salutares para a sua vida e a vida dos seus irmãos? Você guarda ódio e ressentimento dentro do seu coração? Como está a morada de Deus dentro de si? Como está essa morada de Deus dentro de você, dentro do seu coração, no seio da sua família? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Senhor Jesus que tenhamos pelas coisas de Deus, que é nosso Pai, o mesmo zelo que o próprio Jesus teve, sabendo reconhecer as exigências práticas da nossa fé. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês e a sua família um santo e abençoado sábado. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.